Olha só, agora o meu papo é com você, comprador do mercado imobiliário para investimento, tá bom? Muitas vezes eu sei que você faz aquisição de apartamentos, de terrenos, visando o que? Uma valorização para que você possa vender esse imóvel depois, aferindo aí um lucro. E tá tudo bem, é uma operação muito boa, uma operação muito lucrativa se feito da maneira correta. Eu quero te trazer aqui um direito que os compradores de imóveis têm, especialmente os compradores de imóvel que fez isso direto com a loteadora, com a incorporadora, com a construtora, que é o desfazer o contrato e recuperar aí até 90% dos valores que foram pagos. A gente sabe que muitas vezes a loteadora ela trabalha da seguinte forma: primeiro, ela faz o loteamento ou o empreendimento, e aí ela faz o que? A fase de lançamento, que é a hora que ela vende pelo menor preço. Tá? Então, digamos que seja um prédio ou que seja um condomínio, um loteamento residencial. O que ela faz é, ela faz o lançamento, ela faz uma oferta no mercado de algo que ainda não existe. E aí ela cobra um valor X por isso. Então, digamos aqui, vamos falar de um terreno. Ela vende a promessa de entregar um terreno em 24 meses, tá? Por 100 mil reais. E aí você, como investidor, fala, bom, eu vou comprar esse terreno aqui por 100 mil e depois de um ano, depois de 2 anos, eu vou vender esse terreno por 130, 150 mil reais, ganhando aí 50 mil reais em 2 anos. Tá bom? Então é muito comum que isso aconteça. Se você está comprando à vista, o cuidado que você tem que ter é o seguinte, de você chegar lá depois, na hora que a loteadora te entregar, se ela de fato está entregando o empreendimento que ela te ofertou. E se estiver de acordo com a oferta, tá tudo bem, você tem o seu imóvel e aí você pode vender com valorização imobiliária se existir. Agora, se você comprou esse terreno, se você comprou esse apartamento aí parcelado direto com a loteadora ou com a construtora, você sabe que esse contrato geralmente ele é carregado de juros e correção monetária. Então agora aqui eu quero usar como exemplo você que comprou esse terreno antes da pandemia e está pagando parcelado. Só na pandemia o IGPM aumentou aí quase 100%, tá bom? Então se o seu saldo devedor era 50 mil reais, o teu saldo devedor depois da pandemia, em 2 anos, ele passou para 100 mil reais, ele dobrou. Por quê? Porque o índice de correção monetária do contrato dobrou. Isso dobrou as suas parcelas. Pode ter ou não causado o quê? Uma grande desvantagem no pagamento e você precisou de desistir. Inclusive, se você desistiu e não recebeu nada, você tem direito sim a recuperar o que você perdeu aí pelos últimos 10 anos, tá bom? Então é muito importante que você saiba disso, que você saiba desse direito. Depois eu vou gravar um vídeo específico para as pessoas que fizeram a desistência lá. Mas eu quero chamar a sua atenção para você, investidor, que comprou parcelado e que dobrou o seu saldo devedor e dobrou a sua parcela em pouco mais de 2 anos por conta da pandemia. E aí, o que você tem? Você tem muitas vezes um terreno que está saindo para você mais do que você vai conseguir com a valorização imobiliária. Então, digamos que você já pagou 50 mil reais desse terreno e o restante desse terreno vai sair para você por 150 mil reais. Tá? Se você fosse quitar hoje, por exemplo, se você for parcelar, vai sair muito mais caro ainda. E aí não vale a pena esse negócio. Tá? Por quê? Porque você vai pagar aí no final das contas, você vai pagar 300 mil reais por um lote e lá no final você vai conseguir vender por no máximo ali 150 mil reais. Então não faz sentido permanecer nessa operação. Então qual que é a minha recomendação? O que você tem que avaliar para de repente você fazer? A rescisão desse contrato, devolver esse contrato para a loteadora, recuperar até 90% dos valores que você pagou corrigidos com o mesmo índice do contrato, e isso é muito importante, por quê? Porque você ainda vai receber mais do que você pagou, e aí, consequentemente, você vai fazer o quê? Você vai pegar o teu dinheiro de volta e, às vezes, ir lá e comprar um outro terreno no mesmo loteamento, pagando à vista pelo valor da metade do que você gastaria. Nós já tivemos clientes no escritório que pagaram 100 mil reais por um terreno, haviam pago 100 mil reais. No período da pandemia, essa dívida dobrou e aí eles teriam que pagar mais 100 mil reais e o lote permaneceu no valor de 90 mil reais. Então o cliente já tinha pago mais, tinha mais 100 mil reais para pagar. Qual foi a alternativa? Ele cancelou o contrato, recuperou 90% dos valores que ele pagou,
foi lá, pegou o dinheiro na mão, pagou os custos que ele teve com essa operação e com o que sobrou ele acrescentou 10 mil reais a mais e comprou um lote à vista, no mesmo loteamento, no mesmo empreendimento, tá? Então você que é investidor precisa fazer conta, ver quanto que você vai conseguir arrecadar com a rescisão desse contrato, recuperando aí até 90% dos valores que você pagou, que eu tenho certeza que muitas vezes, dependendo do momento que você fez essa contratação, então se foi antes da pandemia, eu já te alerto, se o seu contrato era corrigido com a IGPM, eu já te alerto que bem provavelmente existe viabilidade em você desistir e recuperar mais do que você pagou, inclusive saindo fora de uma dívida muito maior, que não vai valer a pena no final, tá bom? Por quê? Porque nós já tivemos casos em que a gente viu isso acontecer na prática. Tá? E muitas vezes a gente já conversou e já falou, já fez o extrato de muitos investidores que tiveram os seus contratos dobrados ali no período de pandemia. Tá bom? Então entenda, se você tem um contrato que você paga para investimento ou que você não resolveu o que você quer fazer ainda, que as parcelas estão altas, que você viu as parcelas aumentarem no período de pandemia, talvez você tenha a opção e a alternativa de cancelar esse contrato e recuperar até 90% dos valores que você pagou e ainda assim sair com mais do que você pagou, mesmo depois de pagar todos os custos que você vai ter para fazer essa operação. E aí, se você acrescentar apenas uma parte da diferença, você vai conseguir comprar o mesmo terreno, no mesmo loteamento, muitas vezes pagando à vista. Então, você tem que entender que existe sim a possibilidade de você fazer essa jogada financeira e, consequentemente, ter um proveito econômico muito melhor. Tá bom? É importante que você saiba disso, é importante que você faça as contas. Agora, você pode perguntar, doutor, e se eu fiz uma casa, como é que vai ser? Aí isso é assunto para outro vídeo. E aí eu vou gravar depois um outro vídeo e vou postar aqui para vocês que vocês saibam de fato o que fazer em cada momento, o que você pode fazer em cada momento de acordo com a sua situação. E mais uma vez, fica o meu convite para você seguir aqui o canal, seguir lá no Instagram, no Facebook, @Chiquine Silva Advocacia. E aí lá eu posto diariamente dicas para te ajudar aqui a saber dos seus direitos do mercado imobiliário como consumidor do mercado imobiliário, tá bom? Um abraço!